Olá pessoal, tudo bem? Nosso assunto hoje é sobre reforma religiosa. Lá de 1517 com Martinho Lutero, depois com João Calvino, com Henrique VIII, com Jacó Armínio, e a reação da Igreja Católica com a Contra-Reforma, com o Concílio de Trento, Companhia de Jesus e o próprio Tribunal da Inquisição que foi criado na Baixa Idade Média. Quando nós falamos em reforma, nós temos que nos reportar à Baixa Idade Média. Os movimentos heréticos que surgiram no século XII e século XIII fez com que a Igreja Católica criasse em 1231 o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, que julgava e condenava os heréticos, eliminando-os na fogueira inquisitória. Já no século XIV e XV, nós temos os pré-reformadores. John Wycliffe, inglês, professor de Oxford, gostaria de traduzir a Bíblia para o idioma nacional, os cerimoniais católicos no idioma inglês, para popularizar a religiosidade daquele período. John Hus, outro pré-reformador, antes de chegar em Constança, no início do século XV, foi morto pelo Tribunal da Inquisição. Nós temos várias causas que apontam para o surgimento de religiões protestantes. Do ponto de vista político, econômico, social, religioso, filosófico, a Igreja Católica condenava o lucro, pregava a teoria do justo preço e ao mesmo tempo vendia indulgência, o perdão, vendia relíquias sagradas. Erasmo de Roterdã, um humanista dos Países Baixos, dizia que a igreja vendia os pedacinhos da cruz em que Jesus foi crucificado. Se juntasse os pedacinhos da cruz, daria para montar uma embarcação, um navio. Essa postura contraditória da igreja fez com que tivessem muitos críticos, como por exemplo o próprio Martinho Lutero, que se revoltou com o vintém de Pedro, que eram os impostos pagos para a reforma na Basílica de São Pedro. O surgimento da burguesia lá no Renascimento comercial urbano fez com que os princípios católicos fossem confrontados com os princípios burgueses. Se é uma classe econômica vinculada ao comércio, vinculada às atividades mercantis, eles querem o lucro e a igreja condenava esse lucro. Os estados nacionais modernos que surgem lá na Baixa Idade Média também é um empecilho para esse monopólio espiritual da igreja, porque os reis não querem mais a intromissão dos papas nos assuntos nacionais. Do ponto de vista filosófico, nós temos a teoria do São Tomás de Aquino sendo incorporada pela Igreja Católica, defensora do livre-arbítrio. Já os protestantes se embasavam na teoria de Santo Agostinho, que defendia a predestinação. Então, e o próprio despreparo de alguns clérigos, de alguns papas, a forma meio que discutível que chegaram aos cargos, por exemplo, o Rodrigo Borgia, que é o Henrique, que é o Alexandre VI, chegou de uma forma muito discutível ao cargo de papa. Dizem as más línguas que ele subornou a comissão que indicava o futuro papa. Além disso, matou um dos concorrentes ao cargo. Era um cara completamente despreparado para exercer a figura de um papa. Então são inúmeros motivos que fazem com que surjam as religiões protestantes. Algumas mais radicais e outras mais moderadas. Por exemplo, o Martinho Lutero, que prega as 95 teses lá em Wittenberg, ele vai desejar pegar as terras da igreja no Sacro Império Romano Germânico e distribuir para os nobres. Vai dizer que a fé é a forma de salvação. Vai ter uma revolta camponesa, antifeudal, e ele vai se posicionar contra os camponeses. Por isso, Thomas Müntzer vai se posicionar a favor dos anabatistas. Então nós temos duas correntes religiosas
surgindo nesse período no Sacro Império Romano Germânico. Mas vale destacar que o luteranismo, que é a primeira grande religião protestante que surge, ele é considerado uma religião aristocrática, nobre. Porque o Martinho Lutero quer pegar as terras da igreja e distribuir para a nobreza. Já os camponeses adotam a teoria dos anabatistas, que seria uma igualdade no campo, o que se denominou depois de comunismo primitivo. João Calvino, que teve que fugir da França, criou o calvinismo na Suíça. Esse sim mais radical, mais burguês, justificava o lucro e por isso se expandiu mais. Presbiterianos na Irlanda, puritanos na Inglaterra, huguenotes na França. E a grande característica do calvinismo é justamente a predestinação como forma de salvação. Foi a religião mais burguesa das protestantes que surgiram na Europa no início do século XVI. O Henrique VIII, na Inglaterra, queria o divórcio da Catarina de Aragão, o que não foi concedido pelo Papa, até pelas relações que se tinha com a família Aragão de descendência espanhola. O que ele fez? Criou uma nova religião, o anglicanismo, o Atos de Supremacia de 1534. Acabou casando com a Ana Bolena, onde teve a filha, a futura rainha Elizabeth, que consolidou o anglicanismo. Das religiões que surgiram na época, o anglicanismo é a menos radical, é a mais moderada. Muitos dos cerimoniais católicos são preservados pela Igreja Anglicana. Porém, o Henrique VIII também estava de olho nas terras da Igreja. Uma das poucas diferenças que se tem é que a autoridade máxima no anglicanismo é o rei da Inglaterra. A autoridade máxima do catolicismo é o Papa. A relação que se faz da reforma protestante com a história do Brasil é uma tentativa francesa do Villegnon de invadir a Baía de Guanabara em 1555 durante o governo do Duarte da Costa, em virtude das guerras religiosas que estavam ocorrendo na França entre católicos e huguenotes. Para expulsar os franceses do que hoje é o Rio de Janeiro, o Mendes Sá, com a ajuda do Estácio de Sá, seu sobrinho, funda a cidade maravilhosa, São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565. Junto com a expulsão dos franceses, tem a pacificação dos tamoios, na Paz de Peruígue. Diante desses movimentos contestatórios protestantes e o surgimento de religiões que vão contestar a presença e a hegemonia da Igreja Católica, nós temos a reação do catolicismo, a contra-reforma ou reforma católica. O Concílio de Trento, o primeiro em 1545, vai reafirmar os princípios católicos e vai criar o Índex, um catálogo de livros proibidos aos católicos. Já a Companhia de Jesus, criada em 1534, reconhecida em 1540 pelo Papa Paulo III, vai ser do espanhol Inácio de Loyola, vai ser responsável pelo envio de padres jesuítas à América para a expansão do catolicismo. E aí nós temos a relação da Contra-Reforma com a história do Brasil colônia. A chegada dos padres jesuítas a partir do Tomé de Souza, que é o primeiro governador-geral, para a expansão do catolicismo. Eles vão ficar no Brasil pelo menos até 1759, quando eles são expulsos pelo Marquês de Pombal, que é o primeiro-ministro do José I. Uma outra característica também que é muito atuante na Contra-Reforma é a atuação do Tribunal da Inquisição, principalmente com os protestantes e com os artistas, com os cientistas do Renascimento. Porque nós temos um período de transformações na Idade Moderna. No campo social, o surgimento da burguesia. No campo científico, literário, artístico, o Renascimento. No campo político,
a própria centralização política com a formação dos Estados Nacionais modernos, no campo religioso, a Reforma Protestante. Espero ter contribuído com o estudo de vocês. Um abraço, até mais.